Bom dia, amigos. Dentro desse nosso assunto, nós gostaríamos de ir buscar uma informação importante que se encontra na obra de Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, através da psicografia do nosso querido Divaldo Pereira Franco, onde ela vai sintetizar a questão da vida biológica, dizendo é o resultado dos automatismos desde que os órgãos se encontrem em ordem. E, na sequência, ela fala a respeito da vida mental, também numa síntese, que ela diz é ligada ao espírito em decorrência de suas vidas anteriores. Olha que importante essa colocação de Joana de Ângeles, que é ligada ao espírito em decorrência de suas vidas anteriores. O criador de hábitos mentais, saudáveis ou não, que passam a dirigir a sua conduta, porque toda a programação existencial começa no pensamento. Olha que beleza que ela já nos esclarece, não é? Por isso que Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, vai nos alertar que nós somos o resultado dos nossos pensamentos. E temos capacitação de entendermos questões do presente relacionado ao passado e questões do presente relacionado ao futuro. Porque esse mesmo Espírito vai também nos ensinar na obra Leis de Amor, através da psicografia do mesmo médium já citado, que nós somos hoje o resultado dos nossos pensamentos de ontem e seremos amanhã o resultado dos nossos pensamentos de hoje. Olha que fantástico. Ou seja, o que nós estamos pensando no hoje está exatamente formatando o nosso futuro. Não é genial? Por isso que o ensinamento de Sócrates, que aliás é dele a sintetização do ensinamento, quando ele, ao adentrar o templo de Apolo em Delfos, no pórtico do templo, ou seja, na entrada, estava inscrito: homem, conhece-te a ti mesmo, homem no sentido de ser humano, e veja a tua pequenez diante dos deuses. Lembrando que eles eram politeístas. Mas Sócrates, sabiamente, corta a segunda parte, que é autodepreciativa ao extremo, e vai utilizar-se somente da primeira, no conhece-te a ti mesmo. Que Jesus vem fazer, não endossando Sócrates, vem ampliar esta verdade, dizendo: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Ora, simples, a verdade aonde está ou quem é, senão a criatura, ou seja, nós mesmos. Nós somos a verdade e conhecendo-nos, nós vamos nos libertando do que? Dos nossos pontos de vista, dos nossos preconceitos, das nossas posturas mentais que Joana de Ângeles tanto observa. Então, na realidade, desses aspectos que ele vai nos libertar. Através do quê? Através daquilo que a gente trabalhou exaustivamente na manhã de hoje, nos cursos, que aqueles que não estão inseridos sempre estão convidados, porque é a questão de estudar, conhecer, para, evidentemente, nos conhecermos cada vez mais aprofundadamente. Então, nessa relação, é através da educação, daquela efetivamente que forma o caráter, que acaba fazendo com que nós possamos nos libertar desses aspectos que são tão desagradáveis e ainda tão primitivistas, né? Um deles, por exemplo, como o preconceito. Seja ele de raça, de cor, de partido, etc., nacionalidade e assim sucessivamente. Enquanto nós ainda mantivemos a chama do preconceito no nosso íntimo, a gente não vai ser feliz. Não é fato? Porque não dá para ser feliz sozinho ou em grupinhos pequenos. A felicidade é algo que vai se construindo no nosso íntimo através do exercício para se externar àqueles que nos rodeiam, esses sejam parentais ou não necessariamente. Mas é interessante notar que o Senhor, independente das nossas ainda necessidades de aprendizado, vamos colocar dessa maneira, que é o mais adequado, porque somos espíritos em evolução. E como espíritos em evolução, não somos espíritos que temos defeitos, espíritos atrasados e coisas dessas colocações que são muito depreciativas da criatura. Um ser em evolução é um ser que procura fazer, né, dentro daquilo que é possível, ou seja, você não erra porque quer, você erra por desconhecimento.
né? Até à medida que nós vamos conhecendo, nós vamos evitando, né? Pela condição da prática, nós vamos evitando o erro, a repetição desagradável para nós mesmos e também para o nosso semelhante. Então o Senhor nos atende integralmente sempre de maneira sutil. Pode perceber na sua vida, na nossa vida, como Deus nos atende sutilmente. Às vezes um encontro com uma pessoa, não necessariamente uma amiga, às vezes um desconhecido, uma página, uma peça que assistimos, um pedaço de filme, um pequeno vídeo, uma frase, etc. Sempre nos atende. E, por vezes, até mesmo numa palestra, nós sentamos e uma palavra diz, puxa, mas como é que eu não havia pensado nisso? Ou qualquer coisa assim. Isso acontece individual e acontece coletivamente. O Senhor nos atende coletivamente. E é nesse particular que nós trouxemos a estrutura dessa palestra, inicialmente colocando alguns aspectos de natureza histórica recente, evidentemente, que nós vamos buscar na figura dessa senhora aí, em 1989, a Joan Kroc, que desencarnou em 2003, ela doou, imagine, em 1989, 2 milhões de dólares. Na época, se 2 milhões de dólares é uma quantidade significativa hoje, em 1989, dada a condição, né, de inflação, etc., era muito mais representativo o poder aquisitivo desse dinheiro. Ela doa, então, para a Universidade de Los Angeles, para cientistas pesquisarem, olha que coisa interessante, né? Até porque nós vamos ver o porquê que ela faz essa doação numa relação que existe anterior a esse momento. Né? Ela queria saber de que maneira a alma, né? A alma nossa, é capaz de fazer o corpo adoecer ou curar-se. Então, eles foram reunidos com esse volume de dinheiro para esses estudos, imunologistas, especialistas em câncer, neurologistas, psiquiatras e psicólogos. Começava aí, por a doação desta senhora, a psiconeuroimunologia. Veja que de uma criatura que faz uma fusão assim com aspectos espiritualistas, porque não sabemos qual era a definição religiosa dela, mas conhecendo o país, muito provavelmente protestante, católico, batista, etc., qualquer coisa desse gênero, mas que vai buscar, através dos seus próprios recursos, a possibilidade de oferecer o melhor para as pessoas. São criaturas, por vezes, que têm uma visão coletiva, sabendo que caridade, como já dissemos em outras oportunidades, é postura e não momento. Então, o que se procurou identificar foi a relação entre a alma de uma pessoa, seus pensamentos, lembra-se lá da definição da Joana de Ângeles, no início, suas emoções e seu comportamento com o seu sistema imunológico, que naturalmente é responsável fundamental pela nossa saúde. Você já deve ter percebido, né, que um aborrecimento, por vezes, pode lhe causar determinados desconfortos, né? Às vezes mais leves, às vezes mais sérios. Às vezes uma indisposição estomacal, às vezes uma gripe mais forte, etc., por algum contratempo que se tenha na vida. Por isso que é importante nós prestarmos atenção no processo administrativo das coisas em si. Lembrando sempre que o problema que não tem solução, solucionado está. Né? E às vezes a gente quer dar solução para aquilo que já está solucionado. Exemplo simples. Claro que nós vamos sentir saudades, mas para o desencarne, em relação ao corpo físico, não tem solução. Não é verdade? Mas tem a solução da continuidade do contato, porque quem ama não deixa de amar. Mas nós somos tão interessantes, por vezes, mesmo sendo espíritas, que às vezes a gente ama profundamente o parceiro, a parceira, a pessoa querida da nossa família, e diz assim, puxa, eu amo tanto a figura, mas depois que ele desencarnou é bom que ele não apareça, né? Porque eu não sei como é que eu vou lidar. Oh, mas se você ama a criatura, qual é o problema dela aparecer? Não, é porque eu vou levar um susto. Bom, pode ser que isso aconteça de fato, mas a gente não vai deixar de amar, não é verdade? Essa é uma realidade. O amor não é uma coisa que nós, né, desligamos e ligamos. Né? Quando você ama, ponto. Essa é a condição. Aliás, pergunte para uma mãe.
não é? Que a mãe é a maior expressão de amor de Deus materializada no mundo, segundo Emmanuel. E continua Emmanuel a respeito da maternidade, nos dizendo o seguinte: se Deus cria o espírito, a mãe é a médium de materialização que lhe dá o corpo. Genial, né? O Emmanuel é genial. Bom, você já percebeu que eu sou meio macaco de auditório de Emmanuel, né? Mas, enfim, continuando. Então, durante décadas... Por que ela se interessou por esse aspecto? Óbvio, porque durante décadas o que se entendia? Que o sistema imunológico era autônomo daquilo que você pensava, deixava de pensar, etc. Aquilo que te passava, seus sentimentos, suas emoções, etc., fazia a menor diferença. Ele funcionava em paralelo e fazia lá o papel dele. Então, morreu o assunto. Então, eram coisas isoladas. Até, veja como as coisas, nós dissemos a princípio, Deus, o Senhor, Ele nos atende sutilmente através de situações, por vezes, que são, assim, não é? Chamadas de coincidências. Como se fosse possível, nos universos existentes, porque já não se fala mais em um, né? Nos universos existentes, termos coincidências, como se fossem possíveis nas leis universais nós encontrarmos coincidências, sejam nas leis universais ou no universo, seja na própria vida da criatura. Em 1970 acontece um fato muito pouco lembrado das pessoas aqui, porque a grande maioria reencarnou depois de 1970, pela juventude que eu posso ver aqui, ou você está fazendo uma plástica muito bem feita. Mas o fato acontece um episódio interessante com Apolo 13. Que era, na realidade, comparada aos veículos que se utilizam hoje, era um calhambeque, onde o risco era iminente. E o que aconteceu com Apolo 13? Ela estava lá se dirigindo para a Lua, todo mundo feliz, etc. Um número cabalístico, né? Teve uma explosão. Teve uma explosão e o pessoal disse, bom, não dá para continuar, tem que voltar. Mas para voltar tinha risco, inclusive, apesar desses 3 cidadãos, que eram os astronautas que estavam nessa nave, eles serem criaturas altamente preparadas. Eram criaturas altamente preparadas para enfrentar o risco de vida. Não é porque não tem risco de morte, tem risco de vida. Então, eles estavam altamente preparados para isso. Sabiam que poderia acontecer alguma coisa, né? Poderia algo dar errado e comprometer a própria existência. O interessante é que elementos, né, criaturas altamente preparadas como esses 3, de repente 2, em virtude do estresse, ficaram gripados. E era um absurdo. Como é que um indivíduo com esta capacitação, ou indivíduos, porque ficaram 2, poderiam ficar gripados? E foi aí que começaram a se questionar. Será que o sistema imunológico da criatura tem relação com o fato daquilo que ela pensa, com seus sentimentos, com as suas emoções? E aí, é claro, né? Sempre tem-se o quê? Junto com o acontecimento, os missionários. Criaturas que vêm para impulsionar determinadas áreas. Porque o missionário não é aquele indivíduo que seja um nível para nós, né, mais conhecidamente, que seja um nível de um Kardec, Bezerra de Menezes, Chico Xavier e tantos outros. Não que tenha esse enfoque. Missionários nós encontramos em todos os lugares, até porque nós o somos, dentro daquilo que atenda às necessidades de aprendizado no momento que nós estamos vivenciando. Ou seja, você pode ser missionária como mãe, missionário como pai, ou seja, todos nós temos uma missão adequada para o momento, não significando que é maior, melhor nem pior do que qualquer outra. E indivíduos têm também nas suas áreas de capacitação. Um dos indivíduos que também vai questionar esses aspectos foi esse cidadão aqui, no final dos anos 70, na Universidade de Rochester, em Nova York, o Robert Adler, que desencarnou em 2011, identificou a conexão entre o psiquismo e o sistema imunológico. E o que ele concluiu? Que este era condicionável. Ou seja, ele era condicionado à condição. Ele era feliz quando nós estamos felizes. E é triste quando nós estamos tristes. Interessante que nós citamos esse episódio aqui numa outra palestra, mas sempre vale a pena rememorar.
numa entrevista de uma senhora em Minas Gerais. Mineiro sabe, se você é mineiro, mineira, você sabe que você vai viver mais, né? Não sabe. Vocês vivem tranquilo, calmo. Você só estressa mineiro se você pegar um queijo meia cura e jogar a ladeira abaixo. Aí você estressa mineiro. Mas fora isso, mineiro é uma beleza. Tanto é que o Chico era mineiro. Né? É tranquilo. Então, olha, quer saber de uma coisa? Acho fantástico isso. Para que ser um paulista estressado? Né? Essa é uma verdade. Então, assim, vale, temos que ver os dois lados. Né? O cara me piscou aqui, mas eu também o sou. Aí estou falando da minha roupa. Aí o fato é que a situação era de uma senhora de 114 anos. Não pode ter estresse, né? Aí o repórter perguntou para ela: mas que maravilha, não é, a senhora, tal? Até porque a alimentação dela era uma alimentação lá muito daquela região que ela vivia lá, um tutuzinho, uma costelinha de porco e coisa do gênero. Não vai se meter nisso, porque de repente você desencarna antes da hora, vai dizer, porque o Humberto falou na palestra. Não tem nada a ver com isso. O fato é que o repórter perguntou para ela: qual é o seu segredo para chegar aos 114 anos, claro, com algumas deficiências corpóreas pela lógica da máquina, né? Mas qual é o seu segredo para lúcida, assim, etc., chegar aos 114 anos? Ela virou-se para o repórter e disse: eu sou feliz. Acabou. É fato. Seja feliz. Aliás, foi isso que o Cristo nos trouxe como proposta nesse processo de evolução, para que a gente seja feliz. Aliás, até porque, queiramos quer não, isto também é uma fatalidade evolutiva. Você vai ser feliz. Mas eu não quero, mas vai. Ponto. Pode fazer o que quiser, vai. Esta é a estrutura que está em nós, não só essa, toda ela, de natureza divina, de natureza genética. Isso é fantástico, porque à medida que nós despertamos e nos educamos, nós vamos sendo mais felizes. Mas a coisa não parou aí não, porque acabou indo por uma outra respeitável, que foi para Stanford. E eles verificaram em Stanford, fizeram um experimento com pessoas que tinham poliartrite. As pessoas que conhecem alguém que tenha esse tipo de enfermidade sabem o quanto é que é doloroso, né? As dores nas juntas, umas coisas complicadas, e é progressiva, a coisa vai aumentando. Eles fizeram o seguinte: juntaram esse pessoal, o que eles fizeram? Eles pegaram e fizeram todas as informações a respeito da enfermidade. Funciona assim, deste jeito, se você fizer esse tipo de exercício, dá esse resultado, etc. E colocaram os grupos para verificar o que acontecia. E eles foram monitorando os grupos, mas só que eles perceberam o seguinte: independente do volume de informações, da medicação que era usada, dos exercícios apontados, etc., as pessoas que tinham melhoras significativas, com menos dores, etc., eram criaturas que tinham, além desses cuidados, então, veja, não dá para desprezar as questões relacionadas aos avanços médicos, científicos do período que nós vivemos, evidentemente, mas elas tinham alguns aspectos interessantes. Hábitos mentais saudáveis. Tinham amigos, bons contatos sociais, senso de humor, capacidade de rir de si mesmo, atitudes otimistas e capacidade de desabafar e amar. Olha que fantástico! Toda a estrutura oferecida, dada, etc., informada, não era suficiente para aplacar o desconforto das pessoas, e sim, adicionalmente, essas criaturas conseguiam viver muito melhor a respeito de ter hábitos mentais saudáveis, ter amigos, sorrir mais, procurar amar, gostar das coisas, olhar a vida com um olhar diferente. Por vezes passamos em locais como a Turnpike, a I-95, e ignoramos que em alguns lugares a vegetação traz uma beleza confortadora, mas o trânsito está todo parado, principalmente quem tem que ir trabalhar em Miami. Aliás, e quem vai trabalha em Miami ou vive em Miami já sabe que é a quinta maior cidade de problema de trânsito nos Estados Unidos. Não é para qualquer um, não é? Então, na realidade,
o que acaba acontecendo? Por vezes nós paramos, procure observar, reflita um segundo. Quantas vezes a gente não fica, né, parado no trânsito, aquela coisa que não anda, aquela situação cansativa, e do nosso lado tem um jardim, por vezes, de lírios, de flores, etc. Que a gente simplesmente não vê. Não vê e a vida está passando no trânsito. Não é verdade? Pense na família. A gente, às vezes, deixa de dizer para a pessoa que nós a amamos e deixamos a vida passar. Diz Eliezer de Menezes, não vivem, passam pela vida. Isso é muito importante. Valorizar aspectos simples. Não é para tratar doença. É a proposta do Cristo, é não ficar doente, é se educar. E nas coisas, por vezes, que são banais, porque as pessoas vão dizer assim, o que vai mudar a minha vida se eu olhar para o jardim? Vai sim. O seu sistema imunológico vai responder isso com o tempo, que é um processo acumulativo. Quanto menos jardim eu olho, mais rápido eu desencarno. Não vai sair agora dirigindo assim, porque você vai desencarnar mais rápido, né? Mas é uma realidade. Quanto mais eu desvalorizo aspectos simples da vida, mais eu vou me contaminando com situações que eu possa administrar. Você pode fazer o trânsito mudar? Não. Seu carro tem capacidade de ser um Jetson e sair por cima? Não. Então relaxa, meu amigo. Relaxe e ore. Coloca lá uma palestra de alguém que você gosta, uma música suave, etc. E relaxa. Se tomar uma fechada, então ore pela criatura. Vá com Deus, meu irmão, minha irmã. Que é uma postura. Você não quer mudar? Você não quer mudar? Senão as propostas espíritas ou cristãs ficam aonde? Se é para usar na casa espírita, é uma beleza, porque aqui todo mundo é irmão e irmã. Apagou tudo aqui, Walter. Aí apagou a tela. Avisa ele que apagou a tela aqui. Apagou. São efeitos espíritas aqui. Relaxa. Relaxa. Aí, olha o estresse. E eu perdi o ponto por culpa de vocês, está vendo? É o jeito da gente transferir responsabilidade. Diga. Tem umas coisas que são complicadas, né? É a peça que está aqui. Voltou. E eis que voltou. Voltou. São efeitos físicos, percebeu ou não? Bom, vamos dar continuidade aqui, mas a gente falava da casa espírita. Na casa espírita não é fácil? Todo mundo é irmão e irmã, já percebeu? Dá uma olhadinha como a gente se olha. Oi, tudo bom? E a família? Como vai? Vai viver com ele. Vai viver com ele. 5 minutinhos, vai comer 1 quilo de sal lá na casa dele. É hipertenso, né? Então a gente come pouquinho, né? Diminui cada dia mais, né? Na minha idade, então, meu Deus do céu. Mas eu queria um pouquinho mais de sal, mas não pode. Né? Umas coisas assim, mas enfim, né? Vai se aprendendo, vai se adaptando. O espírito inteligente, como todos somos neste planeta, tem a possibilidade de se adaptar para viver mais e melhor. Porque a fila de reencarne é grande. O pessoal, as meninas, pergunte para as meninas aí se elas querem ter hoje 10 ou 12 filhos. Olha ali, já balançou a cabeça. Tipo, estou fora, meu nego. É 1 ou 2, imagina o tempo para reencarnar. E ainda tem uns poker face que dizem assim, eu não pedi para nascer. Não pediu não, implorou, o que é diferente, pela necessidade do processo evolutivo, não tendo inclusive consciência disso, implorou, porque mesmo inconsciente, o inconsciente te leva para aquilo que te é natural, que é o aspecto da divindade em si mesmo, ele te empurra para aquilo que é a lógica da existência, que é a questão daquilo que a gente não tem palavra melhor, do DNA divino em nós. Você vai para frente, quer queira, quer não.
cada vez que eu resisto, dói mais. Por quê? Porque eu vou contra a minha própria natureza. A mesma coisa que esmurrar a parede. Essas não, porque elas são de drywall, às vezes fura. Mas a parede de concreto que a gente esmurra e não adianta, porque vai arrebentar a nossa mão e ela vai continuar no mesmo lugar. Vamos dar uma continuidade com esse cidadão, que também foi muito importante, que é o David McClellan, que ele desencarnou em 98 e ele era de Harvard. Você viu que não foi para lugar simples, né? Começou a tomar corpo a coisa. E ele assistiu com seus alunos um filme sobre a Madre Teresa de Calcutá. E foi uma beleza aquele filme, né? E aí, depois que terminou, ele fez um exame para ver a questão da imunoglobina A, do sistema imunológico. E percebeu que as pessoas, né, o que acabou que ele constatou? Que esse anticorpo responsável pela destruição de infecções nas vias respiratórias havia aumentado assistindo um filme da Madre Teresa de Calcutá. Então, você chegando em casa hoje já tem um bom convite para um filme da Madre Teresa, do Chico, etc., né? Coisas que sejam positivas. Você não acha que você vai assistir aquele filme, nada contra o autor, né? o ator, do nosso Schwarzenegger, tal, não é? O Terminator, e tem Terminator 1, 2, 3, 4, porque a gente não consegue destruir esse mundo, então a gente vai criando situações para acabar com o planeta. Então aí, você não vai esperar assistir um filme desse às 10 da noite e dormir à meia-noite e achar que vai sair, vai para o nosso lar, do seu corpinho, né? Você não espera isso, né? Você vai para um browsão lá, encontrar os Terminators lá de montão, porque é óbvio, você está o quê? Com tudo aquilo jogado para dentro, que tipo de situação está refletindo no seu inconsciente durante a noite de sono? Não é verdade? Violência, coisas do gênero. Do que você gosta do filme, assiste, mas assiste, sabe? Se cuida, presta atenção. Aí, o que ele fez? Ele também, né, tremendo desmancha prazer, todo mundo na boa, ele fez o seguinte: agora a gente vai ver um filme sobre o guerreiro Uno Átila. O Átila era um genocida de marca maior, como a grande maioria de todos eles. E fez a medida de novo. Deu o óbvio. Qual foi o óbvio? E é o que a medicina tem chegado como conclusão. De que o que mais sobrecarrega o sistema imunológico são as pessoas que já não possuem esperança, nem veem mais sentido na vida, estão deprimidas e pessimistas, se estressam e cansam facilmente, e também os solitários. Hoje saiu uma matéria num jornal, publicado por uma estudiosa em Nova York, dizendo que mudou a saúde das criaturas com o estímulo para que essas criaturas que viviam sedentárias em casa fizessem só o seguinte: elas sedentárias com o pet delas sedentárias, saíssem para caminhar nas ruas de Nova York com os seus pets, fazendo no mínimo 150 minutos de exercício moderado, que é uma caminhada de 30 minutos, 5 vezes por semana, que já é considerado para a saúde do indivíduo como um exercício altamente importante para que todos nós possamos, dessa maneira, nos defender de eventualidades, até mesmo do câncer. 30 minutinhos por dia. Ah, mas eu não tenho tempo. Não, tempo a gente tem. A gente não quer administrar. O que você faz da meia-noite às 6? Dá para dormir à meia-noite e meia. Mas, enfim, o fato é, né, uma caminhadinha de 30 minutos. Se não dá, né, todos os dias, mas pelo menos é algo que... E nessa maravilha, a Flórida nos oferece, apesar de ontem estar 104 de sensação térmica, que é uma delícia, aí ela nos oferece a possibilidade de nós vermos situações que a cidade grande, por vezes, não nos traz, não é? Como a beleza da natureza, etc. Às vezes a gente anda em lugares que você vê pata com os patinhos e coisa do gênero, né? Prestar atenção em passarinho que canta, não é olhar só lírio, né? Prestar atenção na natureza, etc., porque isso é uma relação positiva conosco. Nós estamos exercitando os aspectos divinos em nós. Você diz, mas é só observando? É, só observando, porque nós começamos a ter contato com a natureza, e a natureza o que é? Também é Deus, como nós somos. Então nós vamos massageando essa
essas estruturas divinas em nós. Veja que beleza. Teve que vir, então, a doutrina, o Espiritismo, para nos trazer o quê? As informações que acabaram. Olha que beleza, porque o André Luiz, quando fala em 1945 sobre ainda era a epífise, depois o nome atual é glândula pineal, que já está sendo tratada como corpo, por ter mais influências do que se imaginava. Mas isso pode ficar numa aula à parte que nós temos aqui nos cursos. Mas o fato é que verificou-se o seguinte, que o plano espiritual, ou seja, André Luiz, através de Chico, em 1945, fala sobre a importância da glândula pineal e só 13 anos depois, Aaron Euler conseguiria identificar que a melatonina era produzida por influência desta glândula, que hoje já se fala que a produção do DMT, que é outro, e se tem outras possibilidades de produção, e já está se pensando em dar nome de corpo, que é exatamente essa glândulazinha, né, minúscula no centro do cérebro, que é a antena espiritual com a qual nós mantemos os vínculos com o plano espiritual e com o cosmos, inclusive. Não é? Essa relação que nós temos. Mas isso é para uma aula específica. Mas veja que vem a informação. Por que nós estamos dizendo isso? Porque vem a informação em 1857, 1861, etc., com Kardec, com os espíritos através de Kardec, e em 1970 nós temos, não é, com a explosão da Apolo, nós temos um vínculo que Kardec já tratava a respeito disso. Querem ver? Por exemplo, ele diz, para deduzir-se quanta falta faz aos laboratórios científicos o conhecimento dos postulados desta doutrina filosófica, científica e de substância ética. Você vê que ele não fala de moral, né? Porque moral não necessariamente é ético, como nós sabemos. Especialmente a respeito da existência do espírito imortal e de seu envoltório, denominado por ele de perespírito. Mas tem quase 50 denominações ao redor do mundo, desde a mais alta antiguidade. Pasmem! Apesar do Brasil ser o maior país espírita e ser o maior país católico, nas universidades brasileiras é raro encontrarmos a disciplina medicina e espiritualidade. Nos Estados Unidos, 80% das universidades oferecem essa disciplina. Você sabia? Medicina e espiritualidade. Existem estudos sendo feitos e sendo aplicados em relação a essa situação de que, claro, nós não somos um ser único. Eles vão trombar com o espírito, com aspectos científicos, não com a ciência que mede matéria, mas vamos trombar com o espírito de uma maneira onde não mais trabalharemos só a situação dos efeitos, e sim das causas. Kardec continua nessa obra importantíssima de O Livro dos Médiuns, que é de 1861, dizendo o seguinte, somente faremos notar que o conhecimento do perispírito é a chave de inúmeros problemas até hoje inexplicados. Joana de Ângeles, em Estudos Espíritas, através de Divaldo, registra que no psicossoma, que é outra denominação para perispírito, estão sediadas as genes patológicas, ou seja, doentias de distúrbios dolorosos, ensejando a aceleração das perturbações psíquicas de largo porte. Continua ela, olha as preocupações dos mentores, no livro O Homem Integral. Ele diz, o MOB, que é outra definição de perispírito, que é o modelo organizador biológico, se encarrega de plasmar no corpo físico as necessidades morais evolutivas através dos genes e cromossomos. Destaca ainda o perispírito, veículo sutil e organizador, é o encarregado de fixar no organismo os traumas emocionais, como também as aspirações da beleza, da arte, da cultura, plasmando nos sentimentos as tendências e as possibilidades de realizá-las. Lembrou-se agora do jardim? Dos patinhos? Do canto das árvores? Das pessoas com as quais nós nos relacionamos, da possibilidade de dizer para elas o quanto nós as amamos e respeitamos, do pet que podemos tratar com mais respeito, a natureza que podemos nos integrar a respeito de situações simplórias, como o simples fato de fazer reciclagem.
E ainda vem um ou outro dizendo assim, pegam uma baleia, enchem a boca dela não, enchem a boca da baleia, que é um português mais adequado, com canudinhos, fazem a foto para dizer que canudinho faz mal para os bichos. Produza 1 bilhão e use 1 bilhão por mês, faça a conta em 12 meses, joga tudo dentro da tua casa e vê se você vai viver confortavelmente. Jogue plástico no oceano, que tem uma estrutura dimensional, como, por exemplo, uma África, um continente inteiro de plástico flutuando. E aí pega todo esse continente de plástico para dentro da tua casa e vê se você vive bem. Ou seja, nós temos uma relação com este planeta, nós temos uma relação de vida, por isso que podemos, cada um de nós pode muito. Essa história, mas veja, e ainda encontramos pessoas por vezes assim, eu vou lá na casa espírita, me chamam para o trabalho voluntário, mas eu não estou preparado, Ora, se a gente for esperar ficar bom para fazer o bem para os outros, não vamos fazer nada nunca para ninguém. Não é fato? Porque o bem se faz por exercício. Se a gente for esperar ficar bom, não vamos fazer nada nunca. Porque como é que você faz? Você exercita a bondade se não é num relacionamento com o outro. Por isso que a gente precisa aproveitar as oportunidades, que estão fazendo o quê? Todas as obras que nós nos referimos aqui, trouxemos aqui para as nossas reflexões, lamentavelmente 45 minutos é muito pouco para um assunto dessa natureza, fazem o quê? Nos estimulam a esse exercício do amor, seja ele da maneira que for. Nas situações mais simplórias. Se eu não posso dizer nada, que eu fique em silêncio e que o meu silêncio seja uma prece. Mas se eu estou vendo a notícia desagradável, eu posso fazer alguma coisa por ela, eu não posso me enfiar no julgamento, porque aquela é a visão do repórter e do editor, mas eu posso fazer alguma coisa por aquelas pessoas. O quê? Vibrar por elas. Mas desencarnou não sei quantos, não sei aonde. Ore por essas criaturas. Não é fazer o bem? Não é estar participando do bem? Senhor, receba-as no seu amor, em paz, que elas tenham equilíbrio. O que é que eu estou fazendo? Eu estou projetando isso. Eu estou entrando em mentes que projetam esse tipo de energia e estou fazendo um trabalho de reciclagem interior. Eu não preciso ficar esperando para me tornar um missionário de luz quando eu posso acender, por mínimo que seja, aquela que eu tenho no meu coração. Sim ou não? Vai dizer que não tem? Ninguém é impossibilitado de amar. Até porque é uma necessidade genética de amar. Nós temos necessidade. Tanto é uma verdade que ditadores sanguinários que passaram pelo mundo, por vezes não gostavam de uma pessoa, mas gostavam de um pet. Porque tem necessidade dessa troca energética do amor, porque é no amor que nós vivemos. Por isso que a definição de Deus é amor, não é? Continuamos com um outro autor importante em relação às nossas questões de saúde, que é nesse livro de Gesiel Andrade, que é Doenças, Cura e Saúde. Ele diz o seguinte: o perispírito é quem determina a formação perfeita ou doentia do novo corpo material durante o processo da reencarnação. Então é um investimento de médio e de longo prazo, não é verdade? Tratar-se bem no hoje, para nós desdobrarmos situações positivas, não pensando na outra reencarnação, porque espírita não se prepara para morrer, espírita se prepara para viver bem a partir de hoje, não é deixar para amanhã, é viver bem a partir de hoje, fazendo aquilo que nos compete, buscando os nossos objetivos, fazendo o melhor para aqueles que nós nos relacionamos, com a mentalidade aberta de estendermos, através daquilo que fazemos, para a sociedade. Porque quer queira, quer não, essa é a nossa família estendida. Porque se somos oriundos de Deus, quer queiramos, quer não, com todo o preconceito que possa existir, e tem uns que dizem até em discurso que são os menos preconceituosos que existem. Gozado, você já achou meia grávida? Conheceu algum meio honesto? Um meio preconceituoso? Você já conheceu? Eu também não.
eu só conheci grávida ou não grávida, honesto ou não honesto, ou preconceituoso ou não preconceituoso. Não tem meio. Ou é ou não é. Então, esses são aspectos que nós podemos e devemos trabalhar pensando no viver a partir de agora, estendendo o nosso melhor para a sociedade, quebrando estruturas preconceituosas, quebrando pontos de vista distorcidos. Nós podemos fazer isso. Podemos ou não podemos? Nós não somos privilegiados por sermos espíritas, nós somos mais responsáveis. Por isso que André Luiz, no livro Sinal Verde, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz assim, se você tem... Ele também não, ele podia ter dado uma aliviada, mas ele não aliviou. Ele diz assim, se você tem uma semana de evangelho, com contato com o evangelho, uma semana, você já sabe a saciedade, ou seja, de sobra, como conduzir-se o resto da sua vida. Você não precisa saber mais do que 2 mandamentos do Cristo, que a gente sabe de cor e salteado. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu tive uma pessoa que disse assim, estou me afastando da doutrina. Eu disse, por quê? Porque está atrás de espíritas ou atrás do espiritismo? Disse, não, eu não quero contato com o espiritismo. Eu disse, por quê? Porque traz muita responsabilidade. Meu querido, você vai ser responsável sobre quem? Se não sobre você mesmo. Qual é o processo salvacionista de Jesus? A educação do espírito. Eu não quero responsabilidade. Significa dizer assim, eu quero dar, na minha evolução, eu quero ir, né, o mais lento possível. Porque vai, mas o mais lento possível, com custo mais elevado. Para quê? Se você é inteligente. O nível de inteligência que nós alcançamos hoje é brilhante. Nos últimos 50 anos, o que nós conquistamos nem precisa dos últimos 50. Os últimos 5 até. Nós demoramos séculos para chegar onde nós chegamos. O aparelho que você tem hoje, que você fala com o indivíduo sem pagar nada, na China, ao vivo e a cores, não é verdade? Era ficção científica de série de TV recentemente. O computador, a gente falou da Apollo 13, o computador que levou o Saturno V, que era o foguete, e a Apollo 11, por exemplo, em 1969, para a Lua, fez a lunissagem e aterrissagem, o computador da NASA ocupava 4 salas em 1969. Aquele celular, lembra daquele StarTech? Você nem deve lembrar isso. Não, mas ele vinha com uma capinha que se encaixava na cintura, e aí tocava, você sacava o StarTech, abria, tinha uma anteninha do lado, a tela era verde. Né? Não fazia nada aquilo, a não ser falar. Mas aquela coisa que você sacava na frente das pessoas, eu tenho um StarTech. Nossa, tinha um StarTech que era sonho de consumo, porque tinha uma bateria na frente que você tirava e botava outra. Então já levava aqui a munição, né, de bateria para pá! Era genial, não era, Mauro? Você lembra disso, não? É, duro, né? Respeite ao menos os meus cabelos brancos, quando você os tenha, evidentemente. Mas o fato é que aquela coisa... Ou teve um que era o tijolão, lembra do tijolão? Opa! Tinha uma antena no aeroporto de Congonhas, que nós íamos muito para o Rio, né? Nós trabalhávamos praticamente na ponte aérea, e sem ser comissário de bordo, o pessoal usava aquelas antenas, parecia uma luta de esgrima lá dentro, porque todo mundo tinha aquele treco com aquela antena, que era uma beleza. Pendurava aquilo na bermuda, a bermuda ia lá embaixo, porque aquilo era um tijolo, ficava a bermuda assim, aqui, era uma coisa horrorosa. Aquela coisa era mais poderosa que os 4 computadores da NASA, aliás, as 4 quartos de computadores da NASA. E hoje a gente tem tudo no aparelho. E às vezes não é feliz. Não é verdade? E não é feliz. Mas você não precisa dar o aparelho para ser feliz. Seja feliz sem o aparelho. Não é verdade? Tanta coisa nos é oferecida e a gente bate aqui de frente com o Gesial, graças a Deus, nos trazendo essa informação importante. Dizendo, é o perispírito
Quem determina a formação perfeita ou doentia do novo corpo material. Mas não precisa ser lá, pode ser agora, durante o processo da reencarnação. Ele vai lá atrás. E sintetiza declarando que Jesus, com seus ensinamentos contidos no Evangelho, é o grande médico divino da alma e, consequentemente, do corpo, porque aquilo que está em você é refletido na vestimenta que nós utilizamos. Continua ele dizendo o seguinte: a prática de sua moral, da sua ética, baseada nas grandes virtudes cristãs, amor, caridade, humildade, perdão, justiça e fé, imuniza-nos contra muitos males e doenças. Sabe aquela mágoazinha que você carrega de algum evento que aconteceu? Tira ela da tua frente. Ore pela criatura ou por você mesmo. Elimine isso da tua frente. Porque aquela mágoazinha vai virar um câncer. Escute o que eu estou te dizendo. Eu já atendi muita gente em casa espírita que mágoazinha virou câncer. Ah, mas era só uma mágoazinha. Não era ódio, rancor, era só uma mágoa. Porque você enche o copo de duas maneiras, abrindo a torneira toda ou deixando que ela pingue durante a noite toda. Ele vai transbordar. É tudo uma questão de tempo. É alopático ou homeopático, mas vai chegar a alcançar o efeito que não é desejado. Se não é desejado, inteligentemente a gente tem que procurar eliminá-lo dentro das possibilidades. Né? Tem umas situações que o perdão é o medicamento. Então, o perdão, às vezes, é uma fatiação do processo. Tem uns, para perdoar, tem que fatiar, que nem aquela comida italiana que faz da carne virar carpaccio. Boa. Que você pega, e aí os grandes fazedores pegam aquilo que fica transparente. Tem uns perdões que tem que ser estilo carpaccio. Você vai fatiando um pouquinho por dia. Você vai saindo do miserável para miserável, miserável, miserável. Aí vai pro miserávelzinho, miserávelzinho, até o dia que, não é? Tem uns que são mais rápidos. O que é mais rápido, liquida logo. Vou tirar da frente, porque isso está me tratando mal. Não é ser capacho dos outros, é ser inteligente nas suas estruturas, sabendo que a melhor satisfação, às vezes, é aquela que a gente não dá. Vamos buscar Kardec de novo quando diz assim: quando as ciências médicas levarem em conta o elemento espiritual na economia do ser, terão grande passo e horizontes inteiramente novos se abrirão para elas. Olha que beleza, né? 80% das universidades, conforme falamos aqui nos Estados Unidos. As causas de muitas moléstias, continua o codificador, serão a esse tempo explicadas e encontradas poderosos meios de combatê-los. Por isso, se a gente teve um projeto Genoma de 1990 a 2003, Deus queira que em breve a gente tenha um projeto Psicossoma, não é, que vá tratar das causas e não apenas dos efeitos. Enquanto a gente não tiver esse projeto Psicossoma, vamos ficar com as coisas mais básicas e positivas. Ter bons amigos, senso de humor, capacidade de rir de si mesmo, atitude otimista e, acima de tudo, não economize no amor, porque economizar no amor é economizar na saúde e na felicidade. Por isso que Jesus nos estimulou que nós procurássemos amar uns aos outros, disse ele, como eu vos amei. Muita paz.